Começa agora, assunto do momento, seu boletim informativo, aqui na Rádio Portal Minas. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui na Rádio Portal Minas. Obrigada pela audiência e por quem já baixou o nosso app. Hoje a gente mergulha em informações quentinhas de hoje mesmo, 10 de julho de 2025, que apontam para uma movimentação delicada ali na relação Brasil e Estados Unidos. Exato. O negócio é o seguinte, a gente está falando daquela imposição recente de tarifas, né? 50% pelo Donald Trump sobre produtos brasileiros. E, claro, a reação que isso está gerando por aqui. Especificamente, parece que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do deputado Eduardo Bolsonaro estão pensando numa estratégia, sabe? Para tentar reverter isso? Isso, para tentar reverter essa taxação. Nossa, e a preocupação deve ser grande, né? Principalmente com o impacto na economia aqui para o Brasil. E aquele risco de perder apoio importante do empresariado, certo? Com certeza. E a ideia que surgiu, pelo que estão dizendo, é que o Bolsonaro, pai e o filho, façam um apelo, tipo, público. Direto pro Trump? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Olha, a sugestão que está rolando aí nos bastidores da oposição, e parece que veio de alguém bem próximo da família Bolsonaro, é bem específica. Uma declaração conjunta, pai e filho. Uma declaração conjunta. E qual seria o objetivo? Bom, essa declaração teria, assim, basicamente duas frentes. A primeira seria para expressar um profundo agradecimento ao Trump. Agradecimento pelo quê? Pelo apoio que ele, o Trump, demonstrou em relação àquele processo judicial envolvendo o Bolsonaro, sabe? Ah, entendi. Então a ideia é meio que usar essa questão do apoio na justiça como uma ponte, uma forma de chegar nele. É isso. Exatamente. E aí vem a segunda frente, que é, digamos, o principal do ponto de vista econômico. Que seria o pedido para tirar as tarifas, justamente. Solicitar a retirada da taxação sobre os produtos brasileiros. A aposta, me parece, é tentar posicionar o Bolsonaro pai e o filho como os caras que conseguiram evitar uma crise maior. Para setores importantes, né? Indústria, agronegócio, é como se eles quisessem criar uma narrativa de que estão pensando no Brasil acima das divisões políticas, entende? Faz sentido tentar essa linha. E o que eu acho fascinante aqui é justamente essa mistura, sabe? De um agradecimento pessoal quase privado com uma demanda econômica que afeta o país todo. É uma tentativa de usar o capital político pessoal numa negociação internacional bem complicada. Mas espera aí, a coisa fica ainda mais complexa porque o próprio Trump, na carta que ele mandou anunciando as tarifas, ele mesmo já misturou os assuntos, não foi? Precisamente. Esse é um ponto crucial. Naquela carta, o Trump não só meteu as tarifas, ele também aproveitou para criticar duro o que ele chamou de caça às bruxas, referindo-se ao julgamento do Bolsonaro pelo STF, né? Sim, eu lembro disso. E ainda falou de ataques insidiosos do Brasil às eleições livres, uma alusão bem clara à questão da ineligibilidade do ex-presidente. Quer dizer, ele mesmo, o Trump, já atrelou a medida econômica a críticas sobre a política interna e a justiça aqui do Brasil. Exato. Isso não coloca os aliados do Bolsonaro numa sinuca de bico na hora de tentar negociar? Fica mais difícil, não? Sem dúvida nenhuma. Deixa a situação extremamente delicada, porque se a gente conecta os pontos, o que a gente vê é uma teia, né? Onde está tudo amarrado. Relações internacionais, a pressão econômica aqui dentro para os exportadores, a nossa política doméstica e a situação jurídica específica do Bolsonaro. O Trump já deu a entender que para ele está tudo junto e misturado. E aí? E aí que essa estratégia dos aliados parece ser justamente uma tentativa de navegar nessa confusão toda, usando a relação pessoal como ferramenta principal. Talvez a única que eles achem que pode funcionar nesse cenário, né? É uma aposta alta, então? Muito alta. Depende totalmente da receptividade do Trump a esse tipo de apelo mais pessoal, né? No meio de um cálculo que é também geopolítico econômico, bem mais amplo. Certo. Então, resumindo o que a gente tem até agora, aliados do Bolsonaro cogitando uma manobra que mistura gratidão por apoio em questão legal com um pedido para reverter tarifa que prejudica a economia. Isso. E tudo isso num cenário onde o próprio Trump já politizou a questão das tarifas na comunicação dele. É isso. Perfeitamente resumido. E isso, olha, nos leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante, sabe?
Qual? Até que ponto essas relações pessoais, né, e as situações jurídicas individuais, como a do Bolsonaro, podem de fato influenciar ou até ditar a política econômica e as relações diplomáticas formais entre países? Especialmente quando a gente está lidando com líderes, como talvez seja o caso do Trump, que parecem valorizar muito essas relações personalistas. É verdade. O que essa dinâmica toda sugere sobre essa interação entre o poder pessoal, as disputas políticas internas e a economia global? Principalmente pensando em cenários futuros que podem ser bem voláteis, né? É uma excelente questão para a gente continuar pensando, fica aí a reflexão. E para continuar acompanhando esta e outras notícias e análises, não deixe de acessar o nosso site, o www.portalminas.com. A gente volta em breve, até a próxima.